Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E a Austrália é aquele paraíso distante que todo mundo sonha em conhecer algum dia. O país é o paraíso dos surfistas, com as suas praias maravilhosas, de água bem clarinha, estradas que parecem cenários de filmes, animais super diferentes, além de uma qualidade de vida muito acima da média. O país tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo e faz parte da lista dos top 10 IDHs junto com a Noruega, a Suíça, a Irlanda e outros países que a gente ouve falar da fama pela boa qualidade de vida. Só que no caso da Austrália, toda essa beleza está desaparecendo aos poucos e infelizmente isso vai piorar cada vez mais. Depois dos incêndios florestais gigantescos que aconteceram no país em 2019 e 2020, a população ficou alerta de que o clima está mudando e que eles podem ter um futuro com desastres cada vez mais graves. Esses incêndios queimaram 115 mil quilômetros quadrados de florestas, que é quase 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. O fogo passou acabando com tudo, matando pessoas, animais, destruindo milhares de casas e assustando todo mundo. E assim, não acho que isso aí foi um evento isolado, não. É uma situação que tá vindo para ficar, porque segundo as previsões climáticas, vai acontecer cada vez mais isso por lá. A Austrália é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. E do início do século 20 para cá, a temperatura média do país aumentou 1,4 graus Celsius. Além disso, os eventos de destruição, eles estão ficando cada vez mais frequentes. Só nos últimos 3 anos, os incêndios e as inundações mataram mais de 500 pessoas e mais de 3 bilhões de animais, inclusive 60 mil koalas. Em 2022, o estado de Queensland, que fica no leste da Austrália, foi devastado por inundações históricas. Em fevereiro, Brisbane, que é a capital do estado, teve mais de 70% de sua chuva anual em apenas 3 dias. The severe weather has worsened in parts of southeast Queensland. The situation compared to the devastating flood disaster in 2011. Isso mesmo, choveu quase a chuva do ano todo em 3 dias. E olha só que irônico, nem um arquiteto que tem lá, que é especializado em casas resistentes a desastres naturais, nem ele se salvou dessa inundação. A água subiu tão rápido que engoliu a casa do cara, que era adaptada para isso, né? Ou deveria ser. E o arquiteto teve que sair dessa casa de barco. E essa experiência está ficando cada vez mais normal lá na Austrália. Daqui a pouco todo mundo vai estar comprando um barco para ter na garagem só por precaução. Daí você deve estar pensando, tá, então se eu for morar na Austrália, sabe o que eu vou fazer? Manda, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer um seguro de casa. Inocentão! As seguradoras, elas estão ligadas em tudo isso que está acontecendo e elas não estão mais cobrindo qualquer casa não. Isso está causando uma crise de seguros lá na Austrália porque até 2030, uma em cada 25 casas não vai mais ser coberta pelas seguradoras. E isso faz sentido, porque ao longo da última década, o valor pago pelas seguradoras por danos causados por desastres naturais praticamente dobrou. E essa questão também causa um problema social muito sério, porque as propriedades em áreas de alto risco, elas estão se tornando mais baratas para comprar e alugar. E muitas vezes acabam atraindo pessoas mais pobres que não têm grana para pagar um seguro. Isso agrava ainda mais o impacto financeiro desses desastres, que podem inclusive agravar a desigualdade social e criar aquilo que a gente chama de guetos climáticos. Porque se o lugar pode inundar ou se ele tem risco de sofrer incêndios florestais, ele fica bem baratinho. E aí as pessoas mais pobres acabam indo morar lá. Tá vendo o absurdo? Além disso, as mudanças climáticas, elas estão causando a destruição da Grande Barreira de Corais. Um recife de coral que é tão grande que pode ser visto do espaço e que já existe há quase 30 mil anos. Essa barreira de corais, ela tem sofrido com as ondas de calor cada vez mais frequentes. Só para você ter uma ideia, nos últimos 7 anos, foram 3 ondas fortes de calor. Essa água quente, ela está causando um branqueamento em massa dos corais, que é um fenômeno em que
as algas que vivem dentro dos corais, elas acabam sendo expulsas dele. E como essas algas, elas fazem fotossíntese e por isso alimentam os corais com os compostos nutritivos que elas produzem, o que acontece é que sem elas, muitos deles acabam morrendo de fome. E a Grande Barreira de Corais, ela já perdeu metade dos seus corais desde 1995. Isso é devastador para toda a vida marinha e para toda a comunidade humana que depende desses corais, seja para pesca ou seja para o turismo. Afinal, quem nunca sonhou em turistar pela Austrália? Mas agora eu te pergunto, você gostaria de ir para a Austrália se soubesse que tá tudo morto por lá? Obviamente que não, ninguém quer ver coral morto ou koala queimado no incêndio, ou cidade alagada. Eu lembro que eu fui para a Austrália em 2011 e eu mergulhei na barreira de corais. E eu lembro que eu falei para minha esposa, talvez a gente nunca mais tivesse a oportunidade de ver aquilo. E realmente agora em 2022 dá para ver o quanto eu já estava prevendo que isso poderia acontecer. E também temos que falar no aumento da incidência de doenças como a dengue, a malária, o aumento do nível do mar, os ciclones, o calor, a seca e a dificuldade de plantar comida por lá. Em 2006, por exemplo, o ciclone Larry destruiu 90% das safras de banana de Queensland, o que afetou a oferta da fruta no país por 9 meses e aumentou os preços em 500%. E durante as inundações de Queensland em 2011, inclusive eu estava lá naquela época, e foi muito interessante porque num determinado momento não tinham mais ônibus disponíveis na Austrália, ônibus de turismo e de viagem, porque todos eles foram mandados para lá para ajudar as pessoas que estavam com problema com essas inundações. E é uma coisa que marca muito na Austrália também, essa noção de sociedade, de ajuda ao próximo que eles têm e que falta muito aqui no Brasil. Então, durante essas inundações, várias cidades, como foi o caso de Rockhampton, elas ficaram isoladas pela água por 2 semanas. E isso impediu o reabastecimento de alimentos, como por exemplo o pão, para as outras cidades do estado. Então olha como as mudanças no clima, elas podem afetar coisas do dia a dia, como o simples fato de você ter banana ou pão na sua mesa, e até mesmo o preço desses alimentos. E você achando que o problema era só curso polar. Essas mudanças, elas estão chegando para ficar, e daqui para frente elas vão deixar o lugar cada vez mais difícil de viver. E para um país tão exposto às mudanças climáticas, estranhamente a Austrália, ela continua sendo um dos maiores emissores de gases do efeito estufa por habitante do mundo. E o combate às mudanças climáticas por lá anda a passos lentos. Eu não sei se você sabe, mas a indústria do carvão é extremamente forte na Austrália, já que a maior parte da energia elétrica do país vem da queima desse carvão. O carvão também é o segundo produto mais exportado do país, gerando uma receita de bilhões de dólares. E o pior é que no ano passado, na Conferência do Clima, eu estava lá inclusive, enquanto vários países se comprometeram em reduzir as emissões de combustíveis fósseis, a Austrália fez cara de paisagem, falou que não ia reduzir nada. E apesar da população do país estar cada vez mais ligada nessa questão das mudanças climáticas, os governantes, eles não agem muito em relação a isso. O governo do primeiro-ministro Scott Morrison, que foi de 2018 a 2022, prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 26%, até 2030. Já o governo do Anthony Albanese, que assumiu agora em 2022, prometeu um corte de 43%. É um avanço razoável, mas ele continua abaixo dos 50% recomendados pelo IPCC. E aí, você sabia que a terra dos cangurus era tão vulnerável assim às mudanças do clima? E eu te pergunto, qual você acha que seria a solução desse problema por lá? Me conta aqui nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tchau!